Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas queridas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 19 de março de 2026. E nas quintas-feiras, sempre nas quintas-feiras, nós estudamos sequencialmente essa obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, né? É muito interessante. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje a nossa irmã Rosane Sodré vai estudar conosco o item 4 desse capítulo 13. Os infortúnios ocultos. A Rosane Sodré, querida irmã de tantos anos, é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E a gente sempre agradece muito a Rosane por sempre atender os nossos pedidos para vir estudar aqui conosco. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura do preparo, depois ela vai fazer a nossa prece, depois eu passo a palavra para a Rosane, e Rosane, você tem até 7h20, tá? 19h20 para fazer as suas reflexões. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o nosso preparo é desse livro aqui, de Altivo Panfiro, Baltazar. WhatsApp vídeo. Ai, então, e a lição é a 68. E ele nos diz assim: para realizarmos alguma coisa, é preciso que haja vontade. Mas para realizar grandes coisas, como a prática da caridade, precisa-se acrescentar a fé. Sem a fé, o homem não consegue criar as condições de trabalho perfeitas. Cria condições de trabalho factíveis, muitas vezes, mas são limitadas as suas ações. É limitado o poder que possui. Já nas ações feitas com fé, o homem coloca sua posição, seu trabalho, sua determinação sob o amparo de Deus, o que lhe dará uma visão mais ampla, um poder de ação maior e uma vontade superior. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez. Só temos a agradecer essa oportunidade que o Mestre nos dá, o seu Evangelho, que é o nosso roteiro, a nossa caminhada segura. Que Jesus abençoe nossa amiga Rosane, que hoje nos traz fruto dos seus estudos, das suas reflexões, para que a gente possa acrescentar mais um pouco as nossas reflexões interiores também. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Elisa, Rosane, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar a todos nós. Assim seja, Rose. Bem, meus irmãos, é, toda vez que a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não podemos ficar só no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que fazer sempre volta à época em que aquelas palavras foram ditas por Jesus, para que a gente entenda o momento social que ele disse e que esse momento social ficaria eternizado para que a gente possa fazer reflexões no nosso dia a dia. O Evangelho de Jesus, ele é atemporal por isso. Ele traz reflexão para cada um de nós aqui, de acordo com as nossas, para que a gente possa viajar de acordo com as nossas asas do conhecimento e a nossa asa da sabedoria, que é onde a gente começa a ter sentimentos. Por isso é que o Evangelho nosso, ele só vai tratar da parte moral do Cristo, aquela que realmente vai fazer com que nós possamos viver melhor em sociedade.
porque todas as outras partes do Evangelho, elas são muito controversas, e não é mais, no tempo de hoje, a gente ficar só em controvérsias. Nós já vivemos disso muito tempo. Então, nós temos que colocar agora tudo muito mais em ação. O tempo de hoje está sendo, nós estamos sendo chamados para olhar para o outro, o próximo, com maior misericórdia, vamos dizer assim. Então, naquela época, né, para essa frase, principalmente nós estamos no capítulo 13, que vai falar, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, e depois Kardec vai falar para a gente sobre os infortúnios ocultos, porque nesse capítulo 13 é tudo falado sobre infortúnios, aqueles externos e os ocultos, aquele que todo mundo está vendo e sabe da existência, mas no capítulo 4, logo depois, ele vai discursar sobre um tipo de infortúnio que realmente estará presente em todas as nossas vidas. Então, naquela época em que Jesus, essa frase, né, que é uma parábola, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus nos traz o que nós deveríamos fazer para atingirmos um reino muito esperado na época por Israel. Por quê? O Messias era muito anunciado por todos os profetas, por vários profetas, o profeta Daniel, é, Isaías e mais outros profetas eles foram anunciando. E como os profetas eram os médiuns da época, né? Chamava-se, passou a chamar profeta, cada um tinha uma visão do Messias, como hoje é a visão mediúnica. Cada um traz a sua interpretação à luz do seu conhecimento intelectual, moral, de conhecimento e moral de realizações. Porque nós podemos ter muito conhecimento, falar muito de moral, falar muito, mas não ter a realização. Então, cada um dizia, uns diziam que o Messias iria realmente comandar, deixando meio vazio de que seria, para que houvesse a interpretação de que ele iria guerrear, e para outros não, como os dois principais, Daniel e Isaías, eles vão trazer um Messias que iria chacoalhar a sociedade da época. Então, quando Jesus vai dizer que, na época, aquela sociedade, ela era toda composta por quê? Deus, aquele Deus único que escolheu, né, o povo prometido, quem estava ao lado de Deus e quem Deus gostava, teria fortuna, prosperidade, saúde e vida longa. Fortuna só não adiantava. Porque o que adiantaria, né? Ter fortuna, mas essa fortuna não ser próspera, ela não crescer. Não dava. Então, aquele escolhido de Deus tinha que ter fortuna e ser próspero. Mas só isso, sem saúde, também não servia. Então, teria que ter saúde. Mas para que esses três se não tinha vida longa? Ou seja, quem fosse agraciado por Deus, né? Aqueles escolhidos de Deus, também teriam que ver os filhos dos filhos. E essa sociedade, ela foi montada toda nisso. E eu esperava o Messias para isso, para que o Messias desse a Israel a supremacia do reinado de toda a terra. Eles não pensavam em outra coisa. Embora, meus irmãos, não sejamos ingênuos, existiam escolas que já percebiam que não era isso e tratava do amor ao próximo, do amor a Deus. Inclusive, Moisés, ele insere o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus veio
ampliar, veio explicar o que é isso. Mas já existia essas escolas. Por quê? Porque tudo isso era interpretação, muita interpretação dos rabinos. Porque durante 430 anos eles ficaram esperando profetas e não houve. Só depois, né, João Batista, depois de 430 anos é que se surge João Batista. Então, Jesus, naquele sermão, ele era muito esperado, porque ele já tinha realizado muitos feitos, então já estavam mesmo toda aquela população ali, que muito ódio, estava já ali aceitando aquele Messias. Então, naquele sermão, todo aquele povo vai ali para escutar um grito de supremacia, de guerra. Eles escutam: bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Aquilo ali foi uma bomba emocional, uma mudança de paradigma extremamente não esperada pelo povo. Pelo povo. E os que conheciam a lei sabiam que aquilo ali que ele estava falando eram verdades. Então ele vai falar ali não mais o que deveria ser, o que cada um deveria, quais seriam as circunstâncias que as pessoas deveriam viver e deveriam ter para atingir um reino, o reino dos céus ou o reino de Deus. Não seria com aparências exteriores. Ele vai trazer um reino interno. Isso significa que Jesus, por isso é que ele diz, né, que não, ele fala: eu não vim para destruir a lei e nem os profetas, mas para dar aplicabilidade àquilo tudo. Por quê? Porque as leis humanas, aquelas leis humanas não interessavam a Jesus, porque as leis humanas eram para ser regidas de acordo com a sociedade da época. Então, o que ele veio trazer era uma forma de melhor bem viver com o outro. Ele seria um rei de um reino até então não anunciado, que seria esse reino interno. Por isso, nas bem-aventuranças, ele vai trazer para a gente uma escala progressiva. Uma escala progressiva que por isso é que nós deveríamos realizar. Por isso é que, como o Espiritismo, depois que traz para a gente a palavra reencarnação, mas não a reencarnação, porque a reencarnação ela sempre existiu. A reencarnação, não com esse nome, tá? Esse nome ele foi batizado no Espiritismo. Mas essa ideia de que nós teríamos muitas vidas, tudo isso, nos povos bem mais antigos já cultuavam, e inclusive na própria Cabala, que é onde existe todo o conhecimento judaico. E nós, quando nós hoje estamos no Espiritismo, quando a gente traz Jesus para hoje, a gente tem sempre que fazer uma reflexão para saber o seguinte: eu estou apenas ouvindo os estudiosos da doutrina, ou eu estou buscando estudar? Por que isso, meus irmãos? Porque quando eu só escuto, eu corro o risco de apenas fazer aquilo que os outros estão estudando, de acordo com o ponto de vista de cada um que está estudando. Hoje, nenhum de nós que está aqui ou que esteja trafegando pelo espiritismo e pelo espiritualismo como um todo, nenhum de nós vai poder dizer que nós não sabíamos. Eu não sabia que era assim, eu não sabia disso. Nós não podemos, porque hoje o conhecimento é trazido para todos nós e na palma até das nossas mãos.
Então, é para que a gente leia uma parábola de Jesus, para trazer essa parábola de Jesus para os dias de hoje, mas sabendo tudo o que foi feito durante um grande período para que confundisse a gente, para que confundisse e nós continuássemos no reino do externo, que nós ainda tivéssemos fazendo tudo o que o exterior manda. E Jesus não veio falar para o mundo externo. Então, quando Jesus aborda essa metáfora, que, que ele é uma coleção de ensinamentos, né? Que vai enfatizar o quê? Os valores éticos do reino de Deus. Como eu deveria lidar comigo, né? Com o próximo e com Deus. Então, ele traz esses valores e aquele povo humilde, aquele povo que naquela época não tinha acesso a conhecimento, apenas ao que os doutores, aqueles que tinham acesso, falavam, realmente se sentiram muito felizes com aquilo, porque ele abre para todos. O reino de Deus é de todos. O reino que ele veio trazer ali não era de escribas e nem de fariseus. Poderia ser também de escribas e fariseus, desde que não fossem hipócritas. Desde que não fossem hipócritas, quaisquer um daquele povo. Qualquer um. Então, ele vem trazendo para aquele contexto alguns princípios. Ele aborda, né, nessa parábola a questão de dar aos necessitados, né? Lá também conhecida como esmola. Por que ele fala isso? Porque lá no início, quando a gente começa o capítulo 13, vai falar justamente sobre isso, que ele vai falar: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Aqui, ele está falando de hipócritas de uma maneira geral, que qualquer um que dê aos necessitados, porque necessitado é aquele que precisa de um outro para ter o necessário. E quem dá, né, na maioria das vezes, dá o que está sobrando. Ali, ele inaugura, não a gente dá o que está sobrando, mas a gente dá aquilo que o nosso próximo está precisando. É uma mudança que ele faz naquela prática comum na sociedade judaica, que ali era considerado ato justo. E quanto mais se dava esmola, esse tipo de esmola, mais seria visto por Deus. Mas Jesus ali, ele observava que muitas pessoas realizavam esses atos públicos para ganhar o reconhecimento e elogio dos outros e alcançando com isso as benesses de Deus. E cada vez mais aquelas pessoas, os fariseus, que eram os que mais estudavam, e os escribas, os que tinham maior atenção, faziam o quê? Sabiam disso tudo, davam migalhas aos pobres, para que eles cada vez mais fossem ricos. Por quê? Porque eles acreditavam que aquela riqueza que eles ostentavam daria a eles o reino, né, aquele reino na terra tão prometido por Deus. A terra da provisão, a salvação.
Então, existia eu dar e tocar trombetas, fazer barulhos em gasofilácio. Quanto mais a gente dar, mais você estaria sendo visto aos olhos de Deus. E isso, gente, foi assim até a chegada de Jesus. Quando Jesus pega e diz para a gente, não, né, na expressão dele lá, metafórica, ele vai dizer que não. Ele diz o quê? Ele corrige quais seriam as motivações que está por trás dos atos de caridade. Aí, por isso, é que o Espiritismo vai tratar lá na questão, né, 886, o que seja caridade para o espírita. Ele trata lá na 886 e depois Kardec e os espíritos, diante dos acontecimentos lá do século XIX, que mais uma vez a gente não entendeu, nós, espíritos imortais, a gente não entende, a gente dá pão e leite, a gente dá sopa, a gente dá comida. Quando se fala em caridade, ele vem e traz no Evangelho segundo o Espiritismo a diferença entre a caridade material e a caridade moral, que aqui vai nos levar ao reino dos céus, ao reino que Jesus veio falar em todo o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho, que é uma carta de conduta humana, é essa caridade moral que está lá no Livro dos Espíritos. E os Espíritos têm a necessidade de publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quem estava estudando na época o Livro dos Espíritos, estava levando de novo para a materialidade. E é para a gente aqui agora pensar sempre assim, até onde eu só estou levando para a materialidade, só para o exterior. Mas não é eu olhar para o outro. Não é isso. Jesus não nos convida a olhar para o outro, porque olhar para o outro é muito fácil. Mas a própria doutrina dos espíritos, depois, fazendo uma viagem, né? Fazendo um voo rasante, os espíritos fazendo um voo rasante, eles vão ver assim, de novo, como é que nós espíritas estamos. Então, eles vão trazer para a gente algumas fases, que é para a gente saber e entender como é que as coisas devem ser feitas, como as coisas devem ser conduzidas pelos espíritas, que nós, quando vamos fazer a caridade material, nós estamos ensaiando a nossa generosidade. É um ensaio generoso de qualquer um, que não é o espírita, porque se a gente perceber, toda religião, ela faz o seu culto exterior. Cada uma faz seu culto exterior. E principalmente a religião cristã faz fazer o seu culto exterior, ainda confundindo. Nós ainda confundimos. Por que a gente ainda confunde? Porque nós ainda não abrimos o nosso coração para o que Jesus realmente quis dizer para a gente. Ele apela ali naquele Sermão do Monte para tudo que nós temos que realizar. Então, quando ele está falando, não sabe a vossa mão esquerda o que a mão direita está oferecendo, ele enfatiza a importância dessa pureza de intenções, que os nossos motivos eles devem ser puros e as nossas ações mais ainda. A gente não tem que esperar absolutamente nada para fazer, para se colocar em movimento com relação ao outro. Não é com intenção alguma. Porque não deve ser com intenção alguma? Porque se eu realmente fizer sem intenção alguma,
as leis do nosso Pai, elas estarão atuando ao nosso lado. Nós ainda falamos assim, se eu estou, né, sem a intenção, se eu estou com uma boa intenção, Deus olha. Nós ainda temos muito a mania de tratar Deus ainda como forma, como um homem, né, como alguém que faz alguma coisa, e não nós estarmos inseridos nas leis dele. Que o que acontece conosco é fruto dessas leis que são operadas de acordo com as nossas ações. À medida que essas ações elas são mais conectadas com o Pai, mais a gente recebe do nosso Pai as consequências dessas ações, aí sejam elas boas ou não. E essa pureza de intenção está em todos os locais, está em tudo que nós estamos. Porque a gente na doutrina aprende que nós estamos imersos nessas leis divinas. Então, tudo que acontece conosco é fruto de uma imersão que nós espíritos fizemos, não a personalidade. Essa personalidade está agindo dessa forma. A personalidade passada agiu daquela forma. É nesta personalidade que eu vou dar corpo a tudo isso que Jesus nos trouxe e que estou entendendo. E se eu quiser cada vez mais crescer, eu tenho que me instruir. Para quê que a gente se instrui? Para aprender a amar. Para que a gente pegue a asa da razão e a asa da emoção e ela seja equilibrada, porque as emoções, o instinto, as emoções são próprias da natureza do espírito. Não vamos pensar que nós somos santos, que nós somos anjos. Nós não somos. Nós estamos aqui para aprender a equilibrar a asa da razão com a da emoção, para que a gente possa ter sentimentos. E esses sentimentos, como a gente vê aqui no Evangelho, por excelência, o sentimento por excelência vai ser o amor. Que aí, quando eu chego nesse nível de amor, amor a mim mesma, começa por aí. Eu não vou, a gente já, né, sempre discursa sobre isso, e isso, gente, é muito importante a gente discursar sobre isso, porque durante muito tempo nós espíritas também achávamos que o amor que Deus trouxe seria o amor do próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é uma comparação. Ele está comparando o próximo a nós. Então, o que eu não consigo fazer comigo, eu não vou conseguir fazer com o próximo. Se eu me castigo, eu não me considero merecedora de felicidade, de bênçãos, de benefícios para mim, eu não vou conseguir fazer isso para o outro. Porque é quando eu consigo coisas para mim é que eu vou saber se aquilo é necessário, se aquilo é supérfluo, se aquilo não é. O bom que fez para mim, o bom que fez para minha família, para que eu queira para o outro, para a família do outro. Se eu não fizer isso comigo, se eu não fizer esse balanceamento comigo, como é que eu vou saber como está o meu ego? Como eu vou saber? Eu tenho que passar pelas diversas experiências, que são as vicissitudes que os espíritos estão lá dizendo. As diversas experiências da vida. Para que a gente olhe o outro com um olhar mais caridoso. E nessa grande parábola, Jesus também vai trazer a humildade, né, nossa, que é o nosso primeiro, que é o nosso primeiro passo. A gente tem que ser humilde. Se a gente não for humilde, a gente não vai conseguir, nós não vamos conseguir conseguir o reino de Deus pela eu ser pacificadora se eu não for humilde. Eu vou ter que eu vou ter que pacificar, ficar em paz comigo mesma,
para depois, num outro momento, eu ser pacificadora. Então, ele vai dar para a gente todo no sermão do monte o que a gente deve fazer. Mas como? Com humildade. É isso que ele fala. É quando ele fala que não deixa saber o que a nossa mão direita, né? Saber o que a mão direita está fazendo, ele vai falar que nós devemos caracterizar nossos atos, sempre nossos atos de caridade. Fazer a pergunta para mim: por que eu estou fazendo isso? Eu quero que o outro, né, o outro fique sabendo. Se todo mundo está sabendo, se eu boto nas mídias, boto em tudo, e a forma como eu faço, eu já, como ele fala muito, eu já ganhei o que eu queria com isso. Eu já ganhei, eu não, a gente deve fazer porque o coração manda, porque o irmão está necessitado. Então a gente vai fazer. Quando a gente faz isso, qualquer um de nós podemos fazer, mesmo aquele que não tem recursos materiais. E não é só com a prece. Não é só com a prece. Quando ele fala isso, ele nos chama a realidade. Por isso é que ele vai falar sobre o óbolo da viúva, ele vai falar sobre tantas coisas para nos dizer assim: qualquer um, e a viúva não faz pressa, a viúva entrega 2 moedas que faz falta a ela. Ela não faz preces. Então, ele vem nos ensinar o seguinte: eu tenho 2 moedas, eu não preciso, né, entregar as 2 moedas, mas eu posso. E aí depois a gente vai entrar nos fortúnios ocultos. Eu posso, sim, ajudar um irmão dividindo essa moeda. Porque todo esse esforço que Kardec faz para a gente, trazendo Jesus, né, que sempre o capítulo inicia na época de Jesus, e depois ele vai falar com a época do século XIX. E hoje nós temos que trazer o século XIX para o século XXI. E o século XXI, sabe aonde? Aqui na Boiúna, aí aonde vocês estão em Petrópolis, do lado de vocês, o seu vizinho. Nós temos que trazer, porque foi isso que Kardec nos traz quando ele escreve sobre os infortúnios ocultos. É para a gente olhar mais para o que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente dá muita coisa, a gente está dando muita coisa, mas eu estou olhando. E a gente vai entender melhor esses infortúnios ocultos. Ele vai falar para a gente também que quando tudo que nós estamos realizando, nós devemos fazer o quê? Confiar na recompensa de Deus. Por quê? Porque Jesus assegura que quando damos em segredo, ninguém mais sabe, nosso Pai, que viu o que é feito em segredo, nos recompensará em segredo, aquilo que ninguém sabe. Essa promessa, gente, nos convida a confiar nessa justiça, na providência de Deus. Tudo que Deus, né, que as leis vão trabalhar a nosso favor. Não faltará nada para a gente se a gente confiar. Mas isso, quando a gente começa, eu até estava falando com a minha filha, sabe? Eu falo para ela: ai meu Deus, quando a gente estuda muito, a gente começa a se questionar, sabe? Por isso é que quando a Rose fala assim, obrigada, minha amiga, eu sempre falo assim, eu falo assim, obrigada a você, porque eu acabo tendo que olhar um pouquinho mais para aquele tema. E o que aquele tema está dizendo para mim? Porque não é para eu vir aqui falar para vocês, é o que esse tema está trazendo para mim no meu momento atual. Nesse momento em onde eu já consigo falar para vocês sobre o Evangelho sem precisar ter 2 meses para estudá-lo, porque eu estudo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Então, se eu estudo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias e alguém me chama para um tema, eu não estou mais no Evangelho segundo o Evangelho de Jesus do século I.
e nem do século XIX. Eu já tenho que ter um pensamento no século XXI e no local onde eu estou vivendo, ao que eu estou sendo chamada para vivenciar. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Por quê? Quando Jesus fala sobre no Sermão do Monte, o que ele vai falar, trazer para a gente? Uma vida que é contra toda a cultura daquela época, toda contrária à cultura daquela época. Ele quebra paradigmas. Aí eu pergunto, não é, né? É para a gente. O que nós estamos fazendo para quebrar paradigmas culturais? O quê? Sem, e mais, hein, meus irmãos? No oculto, o que nós estamos fazendo para quebrar paradigmas culturais na cultura de hoje? Nesse item 4, os infortúnios ocultos, depois de discursar, né, sobre o capítulo 13, no item 4, Kardec vai falar sobre esses infortúnios. Ele fala antes dessa disciplina espiritual que a gente deve ter, que é a prática de dar em segredo. Ele diz que tem que ser uma Kardec não, né? Jesus. Ele vai dizer que é uma disciplina espiritual que cultiva a nossa transformação interior. Então, assim como a prece e a meditação também são disciplinas do espírita que nos aproximam de Deus e moldam, né, o nosso caráter, a disciplina de dar em segredo também pertence e tem que pertencer ao espírita. Não que o espírita não tenha que dar na casa espírita, né? Porque a gente ainda precisa. Nossos irmãos ainda, muitos irmãos ainda precisam. Mas o que esse item 4 nos chama é muito mais do que isso. É nos chamar a essa liberdade que hoje o espírita tem de fazer mais do que ele vem fazendo. Então, ele fala assim, olha, os infortúnios ocultos, que são os acontecimentos desastrosos, calamitosos, né? Aquela sorte ruim, a circunstância que não é, né, fúnebre, nos momentos em que há felicidade, em que há desgraça. Então, ele vai falar que nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Aí ele vai falar, no entanto, ou seja, tudo que eu falei tá bom, mas não é isso que, quando ele fala, mas, entretanto, toda vez que o escritor, o leitor vai ouvir uma adversidade, é porque ele quer te chamar para um outro raciocínio. Ele não quer, ele falou assim, teu raciocínio tá bom, até aqui tá ótimo. Nós aqui que somos espíritas há muito tempo, tá ótimo a gente fazer sopa, a gente dar as coisas para todo mundo, a gente fazer as nossas campanhas, está ótimo. Contudo, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem. Ele aqui está falando dos miseráveis catres, porque naquela época, no século XIX, gente, isso é a miséria. Essa miséria era muito latente. Aqui, ela é também muito grande. Mas hoje aqui, esses movimentos de todas as religiões e de várias instituições também, que não tem nada a ver com a religião, começam a mandar, né? Mandar comida, mandar tudo que as pessoas precisam. Fazem esse alarido todo, mandam.
Mas ele está falando para a gente pensar mais. Hoje aqui, quais são os infortúnios? Quais são esses infortúnios ocultos? São crianças que estão ao nosso redor e às vezes nossos vizinhos que estão sendo maltratadas. Crianças que estão sendo maltratadas por seus pais. Mulheres que estão sendo assassinadas. Por muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de uma palavra, por falta da gente olhar, às vezes, num vizinho, numa vizinha. Hoje, estão chamando a gente aqui, nesses infortúnios ocultos, para que a gente olhe para o outro. O que eu posso fazer além, para que eu faça por esse reino de Deus que está em mim e hoje já nos trazendo a uma reflexão maior. O que eu estou fazendo quando eu apenas fico ouvindo os irmãos que massacram mulheres, que estão fazendo abortos, mas eu estou lá com bandeira? Não, aborto é contra qualquer religião cristã. Mas quando essa mesma criança, eu sempre tenho essa reflexão, ela cresce, essa criança que todos batalharam, essa criança cresce para viver, essa criança cresce, ela pega uma arma e ela nos assalta, essa criança ela pode ser morta para nos trazer segurança. Então, aquilo que eu não sou capaz de fazer, aquilo que eu não sou capaz de fazer, ou seja, pedir, ajudar também por essa criança, eu não quero ouvir, eu não quero me meter. Eu vou para outras bandeiras, umas bandeiras nas quais eu sei que eu vou passar por essa prova. Então, essa bandeira eu levanto. O espírita está sendo chamado para que ele veja todos, como eu estou recebendo, como eu estou me informando sobre pessoas trans, qual é o meu papel hoje na sociedade? Porque qual é hoje o papel, inclusive, do espírita com relação aos espíritos? Como é essa relação do espírita com os espíritos? Porque, infelizmente, meus irmãos, depois que eu passei a visitar outros centros espíritas, alguns, eu começo a perceber o quanto nós somos preconceituosos, o quanto a gente acredita que em centros espíritas não vão espíritos, só podem espíritos que sejam alemães, enfermeiras, médicos, santos, mártires, mas nós estamos no Brasil. O Brasil é feito disso? Quais são os espíritos que pululam o Brasil? Quais? Nós, espíritas, temos que olhar um pouco mais para isso, e é nesses infortúnios ocultos que Kardec vai nos chamar. Porque ele vai falar de uma dama da sociedade que não se sabe a religião dela, mas ela vai ajudar pessoas. Ela não vai dar, eu vou numa instituição, vou lá, faço o que eu tenho que fazer e já ganhei o reino dos céus. Já fiz a caridade. Não, ela não vai fazer isso. Ela não vai, ela não vai dar esmola, como eles vão fazer aqui, a pessoas que pedem esmolas de profissão. Aqueles que vão sempre, 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 sempre pedir. Não. Ela vai ajudar aqueles que estão numa situação de quê? De infortúnio, aonde a vida fez com que um pai estivesse doente, numa família muito pobre, pai trabalhador, mãe que fazia seus trabalhinhos para conseguir alimentar seus filhinhos, teve que cuidar dos filhos
com o marido doente. Então, essa mulher, ela olha e fala: eu preciso fazer alguma coisa, leva a sua filha para que a filha aprenda como é fazer caridade, e a filha quer levar o que ela faz, e ela diz para a filha: não, você faça, porque isso não é caridade. Se você quiser fazer, faça alguma coisa que você saiba fazer. É isso que esse capítulo, ele vem nos convidando a olhar, né? Essa não sabe a vossa mão esquerda, o que faz a mão direita, desde a época de Jesus, que Jesus quis revolucionar, e a gente, nós estamos revolucionando, nós estamos fazendo sempre a mesma coisa. Quando eu já estudei, já passei por isso aqui várias vezes, por esse capítulo, porque todo ano eu renovo o Evangelho, eu estudo o Evangelho o ano inteiro, depois eu renovo, e aí vou para outros livros, eu vou estudar história do cristianismo, eu estou estudando agora a história a mitologia, né, dos orixás e algumas outras religiões de matriz africana, estou estudando, lendo um pouquinho sobre o Alcorão. Eu já falei isso para vocês, para que eu comece a perceber, e tenho percebido isso, o quanto nós temos ainda para evoluir. E é graças a esse conceito, né, que o Espiritismo vem trazer para todos, que essa é a diferença do Espiritismo, do Espiritismo para o Judaísmo, porque o Judaísmo lá na Cabala fala sobre, sim, reencarnação, não com essa palavra. Fala, mas seria só para aqueles que tivessem dinheiro, para aqueles que tivessem aqueles quatro benefícios de Deus. O Espiritismo já não traz isso. O Espiritismo diz que é para todos, qualquer um de nós, qualquer um qualquer um da terra, alcançará o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está aqui nem está acolá, mas ele está dentro de nós. E Jesus ainda diz mais à frente, no sermão profético dele, vai falar assim: olha, de tantas iniquidades, de tanto sofrimento, de tudo isso que a gente tem visto aí, tudo o que a gente tem visto, e a gente balançar, porque a gente vai se ver, a gente vai se olhar no espelho. De quê? De preconceito. Nós ainda vamos ainda nos esconder diante de algumas violências, nós ainda vamos fazer. E aí ele vai falar assim: o coração de muitos vai esfriar. Mas todos nós, ele pede: tem bom ânimo. Tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele vem, aí a reencarnação, ela vem para trazer a gente esse novo conceito de felicidade que nós podemos atingir dentro da nossa casa, na praça da minha casa, na praça da Taquara, na rua, na BRT, no metrô, em qualquer lugar que eu esteja, que nós estejamos, porque nós somos espíritos imortais e precisamos estar com os nossos irmãos, espíritos imortais, para que a gente possa realizar realmente isso que Jesus veio nos dizer e sentir isso que ele veio nos falar. Sentir do fundo do nosso coração. Por quê? Porque quem ousar a desafiar com segurança, porque o espírita já é com segurança, porque ele já aprende o que é com segurança, ele não vai entrar na frente de uma barca. O espírita sabe que ele pode ajudar o irmão com a matéria, com a oração e com o seu conhecimento. A matéria, a oração
e o seu conhecimento. Com o conhecimento que nós temos, meus irmãos, nós já podemos ajudar muita gente. Com o conhecimento que nós temos, nós já podemos falar, sim, manso, pacífico, quando estiver diante de nós, uma violência, diante de nós, uma falta grave, seja essa falta material que a gente pode suprir a qualquer momento, mas uma falta moral. A gente já pode, porque quando a gente usa as potências da alma, e essa potência que é a vontade, o Cristo, na sua esfera maior, aí ele desce até nós. Ele desce porque nós estamos na nossa conexão, dizendo para ele, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu quero realizar, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou nessa batalha de fazer uma conexão contigo, com todos os meus defeitos, Senhor. Com tudo aquilo que eu ainda não consigo fazer, conforme disse o nosso irmão Paulo. Pai. Pai. E Jesus, porque nós estamos na conexão com o nosso Pai, com o nosso Criador, ele baixa as suas vibrações, ele baixa para ajudar aquele irmão que, assim como ele, veio quebrar paradigmas. Assim como ele já sabe e tem uma conexão tão profunda que ele baixa, meus irmãos. E se a gente hoje, cada um que está aqui e cada um que possa ver ainda tudo isso, pensar, vai saber que em dado momento de nossas vidas, nós não teríamos feito algo se Jesus não tivesse baixado a vibração dele para nos atingir e para nos provar que o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós, conforme ele veio, conforme ele trouxe. E que as bênçãos desse irmão possam recair sobre nós. E nós, espíritas que somos, com esse cabedal de informações em nossas mãos, possamos cada vez mais dizer, Senhor, Senhor, e entrarmos no reino dos céus. Gratidão, amigos, gratidão à Casa de Francisco, gratidão a esse irmão Jesus, muita gratidão. Muito obrigada, minha amiga, pelo seu estudo, né? E eu lendo aqui essa mensagem de Jesus, que quando ele pede a gente que façamos diferente, porque se continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas, não fazem assim os próprios publicanos? Então, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 46, que façamos algo a mais. Que Deus nos abençoe. Obrigada, minha querida irmã, por estar sempre conosco, nos ajudando nessas reflexões. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seus estudos, seus bons propósitos, e que a luz do Senhor venha sempre clarear nossos caminhos, para que não mais fiquemos parados na estrada, olhando para o lado, que olhemos para a frente, olhemos para os verdadeiros infortúnios ocultos, que muitas vezes estão ao nosso lado, mas nós nos negamos a ver, para não ter mais um incômodo. É isso que temos que fazer. Servir ao Cristo, servir ao nosso irmão, aquele que está próximo a nós, aquele que necessita, sem se sentir incomodado, porque muitas vezes nós deixamos de ajudar para não arrumar uma confusão, né? Para não ser depreciado pelo outro. Quem segue o Cristo não pode ter medo da vida,
nem das pessoas, a não ser medo de nós mesmos, porque nós podemos nos prejudicar muito e ficarmos parados à beira do caminho como verdadeiros mortos-vivos, aqueles que perderam a oportunidade de ajudar, de servir ao Cristo. E Deus te abençoe, minha irmã. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor, meu amigo. Pois não. Neste momento, estejamos a conduzir os nossos pensamentos a um padrão vibratório elevado, que nos permita a sintonia em alto nível e que estejamos aqui agradecidos por esse ciclo de tarefas com Jesus, por essas reflexões, por esses esclarecimentos tão necessários para tirarmos o véu e podermos penetrar na essência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Como o Mestre nos conclama, que estejamos a ampliar a nossa percepção para que possamos enxergar a dor alheia e poder, então, nos mobilizar no amor em ação que é a caridade. Que estejamos atentos a todos os infortúnios à nossa volta e que estejamos sempre mobilizados com a luz de Jesus, para que assim possamos proceder e buscar um caminho de amparo, de auxílio. Agradecidos por esta oportunidade dada pelo Pai e pela companhia desses benfeitores que nos assistem, que nos inspiram e que nos conduzem em nossos caminhos a seguirmos um caminho de superação dos nossos obstáculos íntimos. Portanto, ao término deste momento de oração, estejamos todos agradecidos por esta oportunidade deste encontro e que estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite para todos, de muita paz, de muita luz. Boa noite. Um beijo para todas, Muito todos, obrigado. todos vocês. Rosane, Gratidão. gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite. Beijo.